Estamos começando mais um Câmara em Debate. Hoje vamos tratar de um tema muito importante que marcou a história do nosso país por muitos anos, né? Anos de repressão, de autoritarismo, e é claro que nós não podíamos deixar de trazer convidados que são especialistas no assunto para explicar um pouquinho para a gente sobre o que foi a ditadura militar. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre os 60 anos da ditadura militar aqui no Brasil, que foi agora, né? No dia 1º de abril. Então, uma data para ser lembrada, muito respeitada e também discutir a história do nosso país. Por isso, hoje nós recebemos aqui a vereadora mogiana Inês Paz. Muito obrigada, vereadora, pela sua presença novamente aqui no Câmara em Debate. Olá para todas e todos. Assim, com muito prazer de eu estar participando, né, do Câmara em Debate e para fazer esse tema, que realmente é um resgate de tudo que o nosso país vivenciou, e mais com a presença, né, do nosso professor, historiador, quer dizer, a nossa lenda, né, histórica aqui na nossa cidade, que é o professor Mário Sérgio. Ele mesmo, vereadora. Olha, inclusive, gente, um detalhe, o professor Mário Sérgio foi meu professor na faculdade, informação que eu dou aqui com muita alegria, tá? Porque foi uma honra, né, ter esse profissional como um professor lá na época acadêmica. Então, ó, ele é que é doutor, historiador pela Universidade de São Paulo, atualmente é pesquisador também da Universidade de São Paulo, a famosa USP, né? No Diversitas, o Núcleo de Estudos, Diversidades e Intolerâncias. E ele também é professor titular em Cultura Brasileira pela Universidade de Mogi das Cruzes, a UMC, aqui em nossa cidade. Inclusive, professor, se tiver mais coisa, o senhor pode ficar à vontade para falar, porque o currículo é extenso, né? Seja muito bem-vindo ao Câmara em Debate, é uma honra tê-lo aqui. É uma honra falar para você. Primeiro, como ex-aluna, são boas lembranças. Sim. Até disse antes de começar o programa que é a tua cara estar aqui. Então, eu me sinto até como professor extremamente orgulhoso. E, em segundo lugar, porque você é jovem, e explico o porquê. Nos tempos da ditadura militar, que eu estava como aluno na USP, e vendo aquelas barbaridades que estavam acontecendo com os meus amigos, eu ficava pensando, dia há de chegar que eu hei de contar aquilo que nós sofremos durante aquele horrível momento, que no caso específico foi do governo do general Médici, que eu fiz a USP, 70 a 74. Então estou aqui para dar um depoimento. É isso, gente. Um convidado muito importante, né, vereadora? Muito obrigada, inclusive, pelas palavras desde já, professor. Acho que a gente pode começar justamente introduzindo o tema, né? Uma data que é muito marcada por um período complicadíssimo para a história, que teve muita tortura, né? Infelizmente, muitos brasileiros sofreram demais com isso, e um marco para a nossa política. Então, acho que a gente pode começar explicando, né, o que foi aí o golpe militar, o que foi a ditadura que começou lá em 1964. Posso, né, vereadora, passar a palavra aqui para quem vai dar o nosso o depoimento de hoje, professor? Então, o que foi, como que iniciou, né, esse golpe? Em primeiro lugar, um conceito fundamental para a gente entender esse período que durou 21 anos, de 64 a 85. Quando a gente fala ditadura militar, é necessário colocar ditadura civil e militar. Por quê? Porque, afinal de contas, por trás dos militares, havia toda uma casta de empresários que deram aval para as torturas, deram aval para a repressão às greves, para todos os demandos e exílios, representado principalmente naquela época, de maneira mais hegemônica, pelas multinacionais. Volks, Ford, GM, e tanto que elas estão hoje sendo responsabilizadas juridicamente, criminalmente, pelo fato de, diga-se de passagem, que era naquela época o ministro da Economia, Delfim Neto, que rodava o chapéu.
entre as grandes multinacionais para pegar o dinheiro e montar centros de repressão, entre eles o DOI-CODE, o DOPS, ou seja, havia toda uma indústria. Não é uma coisa que acontece porque havia pessoas translocadas. Não, não. Havia toda uma racionalidade de repressão dada dentro desse período. Então, apenas esse dado foi uma civil-militar. Por que o golpe? Tá? A partir da Segunda Grande Guerra Mundial, o movimento popular do Brasil, principalmente através dos sindicatos, naquele período, logo após, fundado a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, teve um grande empenho, uma grande influência dentro da sociedade brasileira. No mundo rural, as ligas camponesas. Então, esse setor de trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais fizeram pela primeira vez pressão institucional sobre os governos para aumentar os seus direitos. Por exemplo, o 13º salário, o voto ao analfabeto. Então, isto assustou a camada dominante, que até o tempo do Estado Novo do Getúlio não tinha esse formato de pressão. Então, havia outros fatores, sem dúvida, mas de maneira mais concisa era preciso calar a boca dos trabalhadores. Razão pela qual, quando se deu o golpe não foi desferido exatamente contra os estudantes. Lógico que a União Nacional dos Estudantes vai ser reprimida, sem dúvida. Mas o golpe foi principalmente contra os trabalhadores. Em 68, os trabalhadores já estavam reprimidos, o golpe vai ser contra a classe média estudantil e ganha um outro tipo de configuração. Olha aí, gente, então são informações muito importantes, né, que o professor traz aqui para a gente. Eu costumava dizer que são informações que são explicadas de maneira muito diferente do que a gente encontra hoje também na internet, né, vereadora? E gostaria até que agora a gente entrasse com a sua parte. Vereadora, quão importante e qual o impacto, né, o movimento teve em justamente atacar os trabalhadores, igual o professor está falando, né? Então, foi um povo que ficou sem defesa. E aí, como que a gente enxerga isso dentro de um cenário político? Então, a gente ouvindo, né, falar aí da ditadura militar e pegando assim o que eu estudei, não que eu estudei, o que, enquanto aluna, né, de ensino fundamental, na época que é onde aconteceu, o que era um passado para a gente, né? Então, e depois continuou, não é apenas no momento, mas principalmente depois. Então, uma situação que você não encontrava eco, né, nos bancos da escola e mesmo depois. Então, por exemplo, eu comecei a desconstruir o termo revolução, né, a turma fala revolução militar. Não é uma revolução, é um golpe militar dado, como muito bem explicou. Então, essa questão, né, como o professor coloca, de reprimir, né, a manifestação dos trabalhadores, porque é claro que a gente tem que contextualizar a conjuntura que nós estamos vivendo à época. Então, o Partido Comunista, né, tinha uma atuação, a questão, né, de toda a influência, né, da União Soviética, que antes, né, a presença dela, tanto que depois a gente, né, tem a Revolução Cubana. Então, acho que tem um fato colocado, né, que que eles colocavam muito essa questão, né, da influência do comunismo, da influência dessas ideias, mas que, no fundo, era só, como diz, um amparato, né, para acontecer outras coisas. O calar dos trabalhadores, porque a gente tem colocado, hoje que a gente vivencia uma conjuntura totalmente diferenciada do que era esse período, mas também totalmente diferenciada do que é uma democracia,
que tentaram tanto sufocar e acabar com a nossa democracia, de ver que a força popular tem muita força. Então, você reprimir, você não dar voz, você não dar espaço para os trabalhadores, é uma forma de você passar uma borracha nas reivindicações que eles estavam dizendo. Eu me lembro que em 68, né, a grande greve que teve de Osasco, os sindicalistas, e depois, quando eu vivenciei em 78, 10 anos depois da greve de 68, numa greve que começa a surgir no ABC dos trabalhadores. Então, essa questão de você reprimir a voz, de você não dar um direito, não dar direito para as pessoas, assim, é uma forma de você não permitir que as pessoas pensem, né? Que as pessoas pensem. Eu lembro também que a gente debateu muito essa questão no campo educacional, né? Os acordos, né? MEC-USAID, como é que seria. E hoje a gente vê o que está se transformando a nossa educação. O que está se transformando a nossa educação. Então, acho que os impactos que teve diretamente na sociedade brasileira, acho que uma parcela da sociedade, uma parcela da nossa juventude de hoje, eles não têm esse domínio, eles não têm não tem esse conhecimento, que é quando você vê uma pessoa, né, um movimento que nós tivemos aí recentemente, defendendo o retorno da ditadura militar, porque não sabe o que é, o que representou. Então, acho que foram momentos obscuros, que tentaram deixar obscuro na nossa sociedade, mas que tiveram vozes para dizer não, para resistir a isso. Então, aí, o papel, né, dos estudantes foi fundamental. As organizações clandestinas também acho que tiveram um papel bastante fundamental de estar fazendo esse combate, de estar trazendo essa clareza. E as universidades, que aí eu sinto dizer que as universidades são poucas, uma coisa é uma universidade como a USP, mas são poucas as escolas, as faculdades, quererem trazer essa realidade à época como que era, né? Tinha uma censura, é verdade. Eu me lembro que eu assinava o Estadão, uma época o Estadão, e você via nas matérias uma série de receitas para não dar a notícia. Então, acho que essa foi um momento da nossa história que eu acho que teve vozes que não deixou se calar. Então, acho que isso é importante. Agora que a gente retoma a democracia e tenta esconder a democracia, eu acho que tem vozes que querem esconder tudo isso. Então, por isso que acho que é importante, fundamental, a gente sempre estar tocando no assunto. Acho que sempre é importante estar tocando nesse assunto, não para a gente ter que ir de volta, mas no sentido de ver o que foi esse período na história de um povo brasileiro, né? É claro, e é igual a vereadora está falando, né, de manter vivo este tipo de conhecimento sobre a história brasileira. O professor ia até começar a falar, professor, fica à vontade. Como eu disse para você, bem no início, quando a gente atravessa esses períodos, fica como cicatriz na pele. Você não esquece jamais, porque aquilo aconteceu absolutamente a seu lado. Sim. Trazendo para a história de Mogi, em 66 foram presos 23 metalúrgicos, tá? Todos levados para o DOPS. Talvez até a vereadora tenha conhecido Lima. Conheci. Foi preso naquela época. E logo após isto, em 71, 2 estudantes de Mogi, Benetazo e Serginho Correia, foram assassinados. Então, pessoas que conviviam aqui em Mogi, no Grêmio Ubaldo Pereira, e tinham uma fermentação, porque as escolas naquele tempo não eram como as escolas hoje, meio compartimentadas. Quem faz teatro não tem nada a ver com música, quem fez música não tem nada a ver com fanfarra, quem tem fanfarra não tem nada a ver com futebol de salão. Era uma coisa só. Então, havia para nós um agito no ar de um horizonte bonito a ser ocupado. Só que nesta hora que a juventude ergue a sua face contra os trabalhadores, você precisa criar fantasmas.
fantasmas para passar medo na população. No caso daquele período da Guerra Fria, era o comunismo. Como se o comunismo tivesse já embaixo da nossa cama, comedor de criancinha, tarado de velhinha. Tá? Hoje, fazendo a devida comparação, é muito difícil você pegar esse tipo de linguagem. Mas qual o medo hoje? É do pobre, é do negro, é do favelado, é do gay. Quer dizer, meu Deus do céu, que perigo pode representar uma pessoa da periferia? Ah, mas você não pode confiar. Então, a classe dominante, ela utiliza desses artifícios para que as pessoas recuem. E aí você engendre as políticas, ela falou na educação, aonde o esquecimento tem que ser colocado. Digo, o esquecimento no sentido industrial. Você tem que jogar uma cortina de fumaça para que o jovem fique babante. E a gente, né, o professor até comentou em relação ao DOPS, né? Acho que é importante a gente explicar também o que era o DOPS, né? Era um dos órgãos aí do governo, né, naquela época, que era responsável por oprimir, né, enfim, perseguir quem estava tentando ser contrário ao governo. Eu acredito que nessa eles podem até explicar um pouco melhor do que eu. E dentro disso também tinham diversos atos inconstitucionais naquela época, como o AI-5. Então, professor, gostaria até que o senhor falasse sobre isso, né? Como essas armadilhas do governo, ou essas técnicas, vamos falar assim, tinham essa função de oprimir cada vez mais classes diferentes para que ficassem todos, de fato, no poder militar. O DOPS era o Departamento de Ordem Política e Social. Havia sido criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, mas a partir de 64, 65, mais tarde, a partir de 69, junto com o DOI-CODE, isso em todos os estados, não era apenas no estado de São Paulo, era o órgão de repressão. Só que é preciso perceber toda uma institucionalização disso. Quer dizer, quem fazia o financiamento? Tinha o financiamento. Tinha escolas de tortura. Você importava torturadores estrangeiros, entre eles um cara chamado Dan Mitrione, que nos teatros, com o aparato policial, pegava estudantes e colocava no pau de arara para mostrar a quem estava assistindo o ápice da dor e como que ele poderia recolher a informação. Tinham órgãos de imprensa que davam aquela massageada na notícia, como a Folha da Tarde. Tinha toda uma mão de obra especializada. Não era apenas aquele cara que botava a mão na massa e torturava. Não, havia intelectuais que pegavam, recolhiam a informação dos torturados para fazer exatamente o escopo da dita subversão. Entre eles, um cara chamado Leonildo Tabosa Pessoa, que naquele tempo escrevia no jornal Estado de São Paulo. Então, havia uma indústria atrás disso. Quer dizer, haviam apostilas atrás disso. Quer dizer, é um horror você pensar. Portanto, a gente tem que pensar isso como o terror do Estado. O Estado tinha cada vez mais que oprimir a população, aí ditadura civil. Em proveito de quem? Da maior exploração das multinacionais dentro do país, com uma mão de obra absolutamente no seu salário achatada para que a lucratividade fosse maior. Havia uma racionalidade. Olha, e vereador, agora, citando esse ponto, né, de que o professor estava falando em relação aos movimentos, como que tudo isso era feito, com base no que hoje que a gente pode comparar tudo isso, né? A gente tem algum tipo de movimento próximo ou que tem algum tipo de ideologia próxima recentemente, principalmente, né, no cenário político, já que a gente viu aí muito a divisão de esquerda e direita dentro da população, ou até, enfim, fanatismos, né, surgindo por determinadas imagens políticas. Então, é claro que a ditadura foi um período muito obscuro, mas em relação a conceito, né, tem algum movimento político que hoje dê para equiparar ou comparar
algum tipo de ideologia? Então, quando, a partir acho que de 2013, eu colocaria 2013, né, as movimentações que foram para a rua, aqueles estudantes, eu lembro da questão do transporte, Sim. depois vai se o movimento do Gigante Acordou, né? Isso, que até aqui em Mogi das Cruzes eu participei de uma movimentação que eu nunca tinha visto, aqui bastante gente foram para a rua na questão da Copa, né, de tudo isso, que começou essa movimentação, que depois vai se deflagrar, né, no golpe parlamentar, na retirada da Dilma, tudo já articulado, né? Eu acho que começou a se gestar, na minha avaliação, aí começou a dar espaço, não que não existisse, mas que começou a dar vez, dar voz, ocupar o espaço de ideias, de concepções, de ideias, do meu ponto de vista, aí, fascista, mas de um novo fascismo, que não é que às vezes a pessoa coloca, não, vocês falaram que né, o genocida lá, o Bolsonaro, ele é fascista, mas não dá para comparar o que você pega o fascismo na Itália, que você pega o fascismo, mas é lógico, nós estamos numa conjuntura diferente, nós estamos num momento diferenciado, mas no sentido de você, como é que você atua, como é que você utiliza o próprio Estado, como que você utiliza tudo isso, aí eu vejo que tem uma semelhança, sim, com a questão ideias fascistas. No sentido da questão da ditadura, o problema é que até eu já debati muito assim dentro dos partidos, dentro dos movimentos, porque às vezes eu acho, a gente já conversou com o professor, nós já tivemos vários, nesse ano, conversando sobre isso, porque às vezes eu acho que o momento que a gente vivenciou na ditadura, esse combate na ditadura contra a tortura, porque ela era explícita. Você sabia com quem você estava brigando, você não tinha esse efeito da internet, dos fake news. Porque o que eu sinto, né, esse movimento neofascista que está surgindo no Brasil, através desses ideais, né, do Bolsonaro, dessa figura, porque ele acaba matando as pessoas. O que a gente poderia dizer, né, do que foi o Covid? Dizer, simplesmente nós tivemos mais de 700 mil pessoas mortas porque ele deliberadamente, o presidente, não comprou a vacina, não vacinou, gastou dinheiro com aquela, não lembro mais nem o nome do remédio que falavam tanto. Então, às vezes eu sinto que o momento que a gente vivencia é mais difícil do que, sabendo que tinha tortura, os porões, eu sei de tudo isso, que tanto que eu conheci, né? Eu conheci pessoas que foram torturadas. Eu, quando militei no movimento clandestino, as pessoas, você não podia saber nada da pessoa, você não podia saber nome, porque se você fosse torturada, você não saberia nem como abrir, porque às vezes a gente, né, acho que a tortura, eu sei que a tortura retira tudo, né, da dignidade da pessoa, né? Mas eu acho que essa questão da tecnologia, ela vem filtrando assim no subterrâneo, porque como está difícil de você fazer o debate, de você fazer o diálogo. Eu me lembro que na campanha de 2018, aonde o Bolsonaro ganhou, a gente estava fazendo o debate, a Elisete Arelaro, que é uma grande educadora, ela era candidata a governadora pelo PSOL nessa época de 2018. Essa questão do kit gay, da mamadeira, nem lembro mais a mamadeira que falaram, e era a gente mostrando aonde que você viu, mas o pastor falou, o pastor disse. Então, eu acho que essas contaminações, eu não sei, eu acho que é pior, na minha conta. Não que a tortura não seja pior, mas é uma tortura de forma diferente, entendeu? Então, eu avalio isso, que o Brasil, acho que
passou, no meu ponto de vista, com uma coisa que não é igual, mas que é a partir aí do desmonte do Estado brasileiro, do Estado de Direito Democrático, né, com a entrada aí do impeachment da Dilma, depois o governo Temer e depois esse governo Bolsonaro, que hoje a gente não está ele lá, que resistimos e derrubamos, mas a gente tem aqui no estado de São Paulo, o que esse governador está fazendo com a educação, está fazendo com a saúde, está fazendo com o Estado, está privatizando, está vendendo o estado de São Paulo. Então, são coisas diferentes, mas, às vezes, a forma de você agir, a forma de você atuar, eu acho que tinha assim, uma praticidade na ditadura. Então, a gente estava batalhando contra a ditadura, contra a tortura, contra tudo isso, mas a gente sabia o que a gente estava fazendo. Agora parece que as coisas estão na entrelinha, no subterfúgio. As pessoas não pensam, as pessoas não estão conseguindo pensar. Então, eu, às vezes, fico pensando, será que agora não está sendo mais difícil? Mesmo, não, né, sabendo que a tortura, não fui torturada, mas sei de companheiros que foram, e eu sei o quanto que é difícil de você enfrentar isso. Mas ficam aí, às vezes, alguns pontos que a gente precisava debater e aprofundar mais, né? Com certeza. E até, vereadora, falando desses pontos, né, por que é tão importante, professora, a gente não deixar ser esquecida, né, o que aconteceu na ditadura. E dentro disso, quais são os principais pontos que não podem ser esquecidos, né? Tanto dentro da questão da tortura mesmo, física, quanto dessa questão da implantação de ideologias, né? Então, como combater tudo isso? E aí, se o senhor puder fazer até uma relação com a internet, igual a vereadora falou, né? Isso. O autoritarismo, ele tem técnicas que a gente aprende até na faculdade de manipulações. Primeira característica, ele é simplista. Você tem um problema, manda descer o cacete. Manda descer o cacete e que resolve. Se as coisas fossem assim, o Brasil seria um paraíso. Não teria mais problema nenhum. 2, implanta na cabeça das pessoas um dualismo, mocinho e bandido, como se fosse uma novela. Então, se você é corintiano, o que o palmeirense falar, não adianta nada. E se você é palmeirense, vice-versa, tá? Terceiro, ele implanta o medo. É uma terceira técnica. Você tem que criar um bicho-papão para que as pessoas recuem. Então, aí os meios de comunicação. E 5, no quarto que você falou, hoje em dia, as redes sociais, que num primeiro instante, no começo já dos anos 90 para o século XXI, funcionavam como se fosse um canal de libertação, elas, nas suas opiniões, nos seus emissores, ela não passa, como no jornalismo, por uma espécie de selecionamento. Então, eu falo o que bem entender. Falo o que bem entender com coisas do fígado. Basta ver agora nas enchentes os absurdos que estão falando, jogando uma cortina de fumaça. Só que as pessoas, não tendo a necessária cultura e a necessária crítica, as pessoas absorvem isto, não é pelo raciocínio. Raciocínio quando você tem técnica, quando você tem lógica, quando você tem a ciência do seu lado. Não, as pessoas absorvem pelo fígado. Então, é isso que você disse e que a Inês falou. Fica muito difícil uma discussão nos termos da bilis. O que um falar, pode falar certo ou errado, o que o outro falar. Então, nós estamos num momento de paralisia mental. Qual, no campo da educação, qual a consequência disso? É o aluno absolutamente apático. Ele passa a não acreditar mais em absolutamente nada. Então, esse aluno apático, eu vejo em sala de aula. Parece que roubaram do seu olhar a alma do aluno. Meu Deus, quando você fez faculdade, ou quando eu comecei a faculdade, tinham alunos consequentes. Inclusive, graças a Deus, alunos que questionavam a aula. Agora, se você falar que 2 mais 2 é 7, não tem problema nenhum.
Eles te olham como se você fosse um dinossauro. Por vezes eu penso, meu Deus, está todo mundo me olhando como dinossauro. Será que eu não sou dinossauro mesmo? Só que, meu Deus, eu tenho todo um arcabouço de livros em casa que eu li e não é nada diferente daquilo que eu dizia 15, 20, 30 anos para o aluno. Então, eu nunca encontrei tanta superficialidade, porque todos estamos imersos. Isso, não estou demonizando o celular, pelo amor de Deus, o celular é fundamental. Tá? Tem redes sociais fundamentais, não estou demonizando. Mas a maneira hegemônica que está sendo colocada isso é um empobrecimento mental. Olha aí, gente. Nossa, hoje nós vemos muitas discussões inflamadas, né? E, ao mesmo tempo, um não questionamento, igual o professor está falando, de política, enfim, né? Cultura, religião, muito isso, né? A gente acaba abaixando a cabeça, deixa passar, dá um scroll na tela e segue a vida. Então, acho que a gente já está perto de encerrar, e eu nem acredito, porque passou muito rápido, com uma conversa assim, com tanto conhecimento, gente, é muito gostoso de ter. Gostaria até que, né, professor, o senhor pudesse falar quais são as armas hoje, ou as estratégias, vamos falar assim, armas não, né, mas estratégias que a gente pode utilizar para que a gente não continue nessa linha, né, de continuar concordando com tudo e baixando a cabeça para toda a informação que passa, né? E com isso deixando a história do nosso país passar, Então, o que a gente pode fazer, né? É tentar buscar informação, ir contra as fake news, é questionar mais, né, o conhecimento, é buscar, enfim, as notícias, o que está acontecendo. Porque hoje é muito disso, né? O que está dentro da internet, dentro da rede social, é lei. Só que, infelizmente, a internet é uma terra sem lei. Né? Então, ali, é igual o professor falou, posta o que quiser, né? Então, você faz o que você quiser ali dentro. Então, o que a gente pode fazer hoje para que a gente consiga manter a história do nosso Brasil viva, manter a história, a cultura do conhecimento, né, viva, e talvez tentar passar isso para os jovens que estão chegando agora, sobre um tema tão importante, por exemplo, que a gente estava falando e que estamos falando ainda, como a ditadura. O que dentro da educação a gente pode fazer? Falando com 2 educadores aqui. Bom, primeiro, acho que é resistir, né? Estamos vivenciando um momento muito difícil de mobilização, porque acho que a mobilização é um instrumento muito importante, porque os governos, como o professor começou falando, né, do resgate aí do golpe militar, a organização e a mobilização, né, da classe trabalhadora, dos estudantes, da população, na defesa dos seus interesses, é um instrumento que amedronta a classe dominante, porque nós somos a maioria. Então, acho que é essa questão. Só que não está fácil mobilizar. Então, o que eu levo, eu acho que a educação ainda é base de tudo. Hoje, na rede estadual pública, a segunda-feira, a gente começa uma greve chamada greve das plataformas, porque está se plataformização de tudo. O professor está perdendo o seu papel de interagir, de fazer o seu papel no processo educacional. Então, é essa a tendência. Então, para mim, é a resistência. Porque se você questionar, eu acho que é questionar, não acreditar, é procurar, né, se organizar nos sindicatos, os trabalhadoras no sindicato, os alunos, né, através dos seus grêmios nas escolas secundaristas, nos DCE, no centro acadêmico, nas universidades. Eu acho que a organização das pessoas, para mim, ainda é um instrumento de resistência. Avalio que a gente tem que resgatar isso daqui. Nós tivemos um momento muito importante de mobilizações, agora não está fácil, mas a gente precisa resistir para retomar. Eu acredito nessa retomada. Professor, então, agora, para a gente dar aí a última Inês palavra. tem total razão. É resistência com organização. Eu apenas acrescentaria algo, e pensando fundamentalmente na minha experiência pedagógica. Nada se faz sem arte. Quando eu vou explicar um processo, eu tenho que colocar poesia, eu tenho que colocar música, eu tenho que colocar teatralidade. Meu filho, que hoje já está com quase 38 anos, diz: os melhores momentos
tua da aula não eram somente nas tuas análises que são interessantes, é na hora que você interpretava aquilo que você estava dizendo, buscando, no momento da literatura, um encontro. Então, você veja, é muito importante que as pessoas sensibilizem através da organização. E a sensibilidade, ela não dá exatamente pela inteligência racional, é também pela inteligência racional, mas é uma inteligência emotiva. Veja o som, o espetáculo da Madonna, que foi extremamente interessante em termos da mensagem. Ela mesmo diz, eu não sou uma grande cantora e não sou uma grande dançarina, mas eu quero mudar o mundo. A coreografia que foi feita foi muito impactante. O som que foi feito, aquilo transforma as pessoas, e as pessoas... Eu não quero mandar para os meus alunos uma mensagem jesuítica, bonitinha, ordeira, certinha. Não é por aí. Não é por aí. Você tem que dar alguma coisa emocional com conteúdo. Então, a arte nos vivifica. Então, a gente finaliza, né, gente? Mais um Câmara em Debate, com discussões tão importantes, com mensagens tão fortes também aqui no final do nosso programa. Um programa repleto de conhecimento, com 2 convidados mais do que especiais. Então, só tenho a agradecer a vocês por esse programa de hoje. Vereadora, muito obrigada pela sua presença e por trazer um convidado tão especial. Posso falar aqui com o lado pessoal, mas também de peso, né, histórico, cultural e com tanto conhecimento para trazer para a gente, para todo mundo que está assistindo em casa. Eu agradeço. Vamos continuar participando aí do Câmara em Debate, mas e vamos procurar novos convidados e convidadas, porque nós precisamos enriquecer e trazer esse conhecimento e, como disse o professor, a arte na presença das nossas vidas. Isso é muito importante. Com certeza. Professor, muito obrigada. Professor Mário Sérgio. Eu fico orgulhoso de te ver. Se que todos legal. os meus alunos pegassem essa linguagem que você está, de apresentadora, com conteúdo por atrás, eu acho que com os meus... Como dinossauro, eu me sinto um bom bichinho legal. Olha, tem grande parte aqui de influência sua, tá? Isso eu posso te dar a certeza, porque eu lembro das aulas que a gente estava falando, inclusive, sobre ditadura. Lembro de trabalhos, enfim. Depois a gente traz o professor aqui novamente para conversar um pouco mais. Tenho certeza que a vereadora vai voltar e trazê-lo aqui, né? Mas vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado, né, gente, de uma discussão tão importante para a gente entender um pouquinho, uma parcela da história do nosso Brasil, mas é claro que você sempre pode fazer a sua parte aí em casa e pesquisar um pouquinho mais, né, para entender aí o nosso Brasilzão, tá bom? Então, novamente, agradeço aos 2 e eu vou deixar vocês com esse programa tão legal e tão importante, e não esqueçam que na próxima semana tem mais um episódio e que esse episódio fica na nossa programação e lá no YouTube, no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Vejo vocês no próximo Câmara em Debate. Até mais.